nossa aula e eu vou corrigir nossa atividade, tá? Eu vou só finalizar aqui o barroco, onde a gente parou, de onde a gente parou, para eu poder corrigir essa atividade que eu deixei. Uma coisa interessante, essa igreja aí, eu falei que vocês que eu que tirei essa foto, né? Por isso que ela tá assim, né? Meio oculta, meio sem centralizar. É, essa igreja aí, mais uma de, de Mariana, e elas trazem a característica do aleijadinho, né? De fugir do padrão, que é essa abóbada arredondada, né? Diz que até achava que isso aí era uma marca registrada do aleijadinho, né? O pai dele, a igreja é, foi feita pelo pai, mas assim, ele acabou herdando também que ele ajudou o pai, né? Na construção, principalmente da igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, né? A São Francisco de Assis de Ouro Preto, essa daí de São João del Rei, que eu falei, e uma em Barão de Cocais, que tem essas abóbadas em cilindro. A postinha de vocês tem a outra aqui, ó, de Ouro Preto. Essa aqui, ó. É bem parecida, viu? Com aquela que eu tenho lá, com essa fotinha aqui, ó. Isso é considerado uma marca, olha lá, tá vendo? Uma marca do aleijadinho, ok? Então, como nós já falamos sobre o barroco, é a arte da Contra-Reforma, né? Ela foi uma arte, foi feita pela igreja e também financiada pela igreja para divulgar os valores morais aos cristãos, né? Como eu falei para vocês que a igreja tinha perdido muitos cristãos para a reforma do Martim Lutero, então precisava retomar esse prestígio da igreja. E aí, essa linguagem barroca, ela se baseia em 3 alicerces que são, assim, importantíssimos na ideia, quando se trata de trazer os fiéis de volta, né? De convencer os fiéis de alguma coisa, né? Que é porque a linguagem barroca, ela trabalha o lúdico, né? Ela trabalha o ideológico e ela trabalha também o persuasório. Isso não só a linguagem literária, mas as produções pictóricas e esculturais principalmente. Nas produções pictóricas, elas trazem cenas de Cristo, do Cristo deposto, como essa aqui, ó, da sua apostila, é Caravaggio? É Caravaggio. A deposição de Cristo, que nós temos aí o Cristo, esse moço que está segurando as pernas do Cristo, ele está olhando diretamente, ele está no centro da tela, né? E olha diretamente para o observador, ou seja, ele convoca o observador a observar o que Cristo passou pelos nossos pecados, né? E aí essas outras pessoas que estão aí atrás, né, com o olhar para cima, com o olhar para o chão, também corroboram com essa ideia de fazer com que o homem enxergue aquilo ali que foi feito em nome dele, né? Que é sofrimento todo. Já essa escultura do Bernini, que é o êxtase de Santa Teresa, nós temos a figura do anjo, né? Essa escultura aqui, ó, da sua página foi 98, nós temos a figura do anjo, a Virgem arrebatada, né? E esses raios aí atrás que lembram assim a presença divina, esses raios dourados, é tudo ornado em ouro. Esses raios dourados que lembram a presença divina. E uma característica do barroco presente nas duas obras, tanto na obra pictórica quanto na obra escultural, na escultura como na tela, é que as figuras, elas parecem que emergem das sombras, né? Elas saltam da sombra, lá atrás tudo é escuro, preto, né? Principalmente essa aí do Caravaggio, né? A Deposição de Cristo. O fundo é todo negro e as imagens saltam, né? É como se as pessoas retratadas emergissem da sombra. Então, isso é uma característica barroca, né? E já é aí a dualidade de claro e escuro, né? De bem e mal, né? Porque a gente percebe também que é o sagrado e o profano, né? O sagrado sendo representado pelo corpo de Cristo aí, pelas pessoas, e o profano é que como se eles emergem das sombras, né? As sombras no sentido de, de pecado mesmo, ok? E, então, nós vamos perceber, então, que a função do barroco, por exemplo, na Europa, ela teve a função de retomar o prestígio da Igreja Católica. Mas aqui no Brasil, ela teve a função de catequizar os gentios, né?
E aí, para expandir o cristianismo para povos recém-descobertos, criaram a Companhia de Jesus, né, que é da qual o Padre Antônio Vieira faz parte, né, e veio para o Brasil com essa missão de dilatar a fé, né, dilatar a fé e o império, né, era assim, o propósito maior, né, de acordo com Portugal, o propósito maior era dilatar a fé cristã, mas na verdade eles queriam dilatar o império, né, aumentar território dos portugueses. Então, na Europa, o barroco teve essa função de trazer de volta os pés para a igreja, e já no Novo Mundo, digamos assim, né? No Novo Mundo teve essa função catequética, né? De educar e moralizar os gentios, como eu falei. Mas então, uma finalidade de perpetuar a fé cristã, né? Tanto no Velho quanto no Novo Mundo, certo? Entendendo que foi diferente na Europa para o Brasil, ok? Porque aqui não tinha que perpetuar, né? Aqui tinha que ensinar, tinha que introduzir a fé cristã ainda. Tem um crítico literário aí que escreveu, Wolfram, não sei nem como que pronuncia esse nome, acho que é assim, escreveu um livro chamado Conceitos Fundamentais da História da Arte. E ele coloca aí um modo de discernir obra renascentista de obra barroca, né? Sem fazer um julgamento de qual que é melhor que a outra, né? Ele está na sua página 98 aí, as características, né? O Renascimento é mais linear, o Barroco já é mais pictórico, o Renascimento é mais plano, o Barroco já dá uma ideia de profundidade, o Renascimento tem forma fechada, o Barroco aberta, né? Até justamente por causa dessa presença divina que é mostrada em várias obras pictóricas, nesse clarão. A pluralidade do Renascimento dá lugar à unidade no Barroco, e o Renascimento tem mais clareza, e o Barroco mais obscuridade, né? Característica principal do Barroco. Né? O Barroco brasileiro teve influência também da França, né? Do Barroco francês e do Barroco alemão, né? Mas tem essa peculiaridade da característica dos dois grandes nomes, que é o mestre Ataíde na pintura, né? E o Aleijadinho na escultura. Então, a gente percebe nas obras do mestre Taíde, como esse teto da nave aí, teto da nave da igreja de São Francisco, como que ele convida, como ele convoca o espectador, não sei se vocês conhecem essa igreja, mas seria muito bacana, uma hora que vocês pudessem passar por lá, que vocês visualizassem já com esse conceito em mente. A igreja tem as torres, né, que sustentam, as colunas que sustentam o teto. E essas colunas, elas são alongadas com a pintura do teto do mestre Taíde, né? Então, é como se ele convidasse o espectador, né? Quando você olha para baixo, assim, é como se você estivesse se colocando no céu, se você estivesse tendo uma ascensão, certo? Porque as colunas são parte daquele céu, entende? Você se sente mais próximo do céu, né? Isso também é um caráter persuasório do Barroco, né? Além das imagens, né? Que convida o leitor a perceber o que Cristo passou, como eu falei dessa deposição do Caravaggio aqui, deposição do corpo de Cristo. Então, a gente tem esse caráter persuasório também nessa magnificência do mestre Taíde de conseguir fazer com que as pilastras, né, fossem alongadas e fizessem parte do céu, para que o espectador pudesse se sentir lá, né, junto com os anjos e santos que estão pintados. Bastante bacana isso. Outra característica marcante das obras do mestre Taíde é que ele tem assim, um perfil de mulato nas pinturas dele e nas esculturas também. Por exemplo, os lábios grossos, aqueles olhos que meio que saltam da órbita, sabe aquele olho mais arregalado, sobrancelha é grossa, né? Esse perfil físico mesmo de mulato que ele usa nos anjos dele, né? São os anjos, né? A representação de anjos, de santos que ele faz, que tem essas características. Muitas pessoas acreditam que ele tenha se espelhado na sua própria esposa e nos filhos, né? Que tinha essas características, mas ele usa esse biotipo aí nas suas obras. E é uma marca dele, né? O Barroco aconteceu no Brasil mais tarde do que
por exemplo, as obras pictóricas do Barroco, elas foram já de encontro com o arcadismo brasileiro. Na época que já estava acontecendo o arcadismo, né, que é o neoclassicismo, que essas obras pictóricas estavam sendo feitas, né? Então, assim, meio que deu uma misturada ali na corrente literária. Até porque a gente já sabe que não existe uma época em que para uma, né? A corrente literária fica estanque e começa a outra, né? Há mesmo esse processo de emaranhamento das escolas literárias, né? Mas o Barroco foi produzido, algumas obras foram produzidas, né? Igrejas e tudo mais, os ornamentos todos, já durante a vigência do arcadismo, ok? É, a, a apostila de vocês traz esses exemplos das duas vertentes do Barroco e com os grandes nomes, né? Gregório de Matos, por exemplo, que tem a poesia satírica, a poesia religiosa, aí a apostila de vocês trouxe aqui, uma do Gregório de Matos, em que ele pede perdão a Deus, eu até comentei com vocês, porque ele fala que ele é uma ovelha perdida, né? Mas que Deus, ele sempre peca, porque é da condição humana pecar, mas que Deus sempre perdoa, que é da condição divina perdoar, né? E também que ele faz assim, não quer dizer um afronto, mas ele já escreve para Deus baseado nesse raciocínio de arrependimento dele, né? Tudo depende do arrependimento dele, mas ele tem certeza que Deus vai perdoar. Fala, Deus, eu sou uma ovelha perdida, você não vai querer perder o seu reino nessa ovelha, né? Me que ele obrigasse Deus a perdoar, né? Já a poesia amorosa, a poética amorosa do Gregório de Matos, ele vai falar sobre a mulher, né? Mas vai falar mais sobre a beleza da mulher, sobre a efemeridade da vida, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Então vai tratar mais desse carpe diem, né? De aproveitar a vida, porque o tempo trota a toda ligeireza, né? Imprime em cada flor sua pisada. Eu vou falar mais sobre isso. É marcada por essa concepção mundana dos fatos, né? Mundana, carnal e a efemeridade da vida. Já a poesia, a lira maldizente dele, né? Que foi assim, a faceta que deu o epíteto de pouco do inferno, né? Porque ele poesia satírica dele não perdoa ninguém, né? Gregos e troianos, é pobre, rico, branco, preto, se é clero ou não, ele se tem algum vício, né? Alguma atitude insólita, ele critica sua poesia satírica. E essa poesia, ele vai ter até um poema dele chamado Epílogo, que ele vai, como se traçasse o perfil da sociedade da época, né? Epílogo, nós sabemos que epílogo é o último capítulo de um livro, né? Em que a gente tem, na epopeia, a última parte da epopeia, né? Que faz esse apanhado, né? O desfecho da história, né? Faz um apanhado de toda a história, faz o desfecho, né? Então, o epílogo é o último capítulo que faz o fechamento do livro. Por que ele fala que por que ele dá esse nome de epílogo para esse poema dele? Que falta necessidade, verdade, que mais por suas desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. Então, esse poema dele é como se traçasse, assim, um painel da sociedade da época, né? É como se fizesse um apanhado de tudo que acontece na época, né? E ele vai utilizando também outra característica do barroco, que é a disseminação e o recolho, né? Ele vai disseminando ideias ao longo dos versos e depois ele faz um verso que como se amarrasse as pontas de todos esses versos, que é o chamado recolho, né? Disseminação e recolho. É isso que está aí na sua página 101. Que falta necessidade, verdade, que mais por sua desonra? Honra. Então, aqui ele vai pintar a imagem da Bahia, se lembrando sempre que a Bahia que ele fala, ó triste Bahia, quão dessemelhante estás estou do nosso antigo estado, né? Essa Bahia é uma metonímia do Brasil, né? Ele fala da Bahia, mas ele está fazendo aí como se fosse uma crítica diretamente ao Brasil de um modo geral, né? O desapontamento dele com as mazelas do Brasil de um modo geral, né? Tem a poesia também que ele assim, se vinga, né? Na poesia satírica, que ele se vinga de algum inimigo íntimo dele, né? Tem essa poesia aí da página 102, olha, que ele escreve para o capitão, para um político da época, ele tinha desavença com ele, né? Ele disse que tinha desavença com esse camarada aí, que ele pragueja toda a descendência do cara, né?
Então, assim, até com palavras chulas, né? Porque o Gregório de Matos, você sabe que ele utilizava, assim, até umas palavras chulas, né? Lembrando aquelas cantigas do trovadorismo. Tem um poema que ele fez para uma moça que falou que ele tinha, assim, um rosto delgado, ou seja, ele era meio afeminado, sabe? Tinha carinha de moça. É isso que a moça quis dizer, né? Aí ele fez um poema para ela, mas assim, detonando com a vida dela, né? Porque ele fala assim: se pica-flor me chamar, pica-flor aceito ser. E ele vai usando o flor como uma metáfora para o gênero sexual feminino, e pica, porque a gente já sabe que, assim, isso inescrupulosamente é utilizado para o órgão genital masculino. Então ele faz o poema dele todo baseado em pica-flor, porque a menina falou que ele tinha carinha de moça, né? Mas, assim, um poema altamente erótico e muito, assim, crítico, né? Acerca do comentário da menina, né? Mas ele vai fazendo esse jogo de palavras, que também é uma característica do barroco, né? Dessa linguagem cultista, né? Esse jogo de palavras, né? Trabalhar com a semelhança gráfica da palavra, né? Às vezes a palavra não tem muita coisa a ver, mas a semelhança gráfica é chamada paronomase. Então ele faz esse poema para essa moça. Então, por isso ele ganha esse apelido, né, de Boca do Inferno, né? É o Boca do Inferno. Falou que é o Boca do Inferno, ele já sabe que é o Gregório de Matos, tá bom? E aí nós temos duas opções de filme, né? Que lembra essa época aí. Palavra Utopia, de 2000, é brasileiro, e tem como protagonista o padre Antônio Vieira, que busca, assim, melhores condições de tratamento para os indígenas, para os gentios da terra recém-descoberta, tá bom? Os estudiosos falam que o barroco não é, assim, um estilo literário. Ele vem e volta, vai e vem, não é? Por exemplo, hoje nós podemos dizer que o barroco é misturado aí na contemporaneidade, né? Porque a gente continua sabendo que o homem versa sobre isso ainda, né? Que tem que prestar conta a Deus da sua vida, né? E aproveitar a vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, isso tudo é barroco, né? O Capidai. Sem aquele pessimismo louco do barroco, né? Para alguns, né? Tem muita gente que também tem esse pessimismo. Mas o que o barroco é um estilo, não é só um estilo literário, né? É um modo de vida, né? Ele vai e vem, ele acompanha o homem. Eu acompanho esse homem do século XVII, XVIII no Brasil, né? Já quase final do século XVIII, mas também acompanho o homem moderno, ok? Sobre o Padre Antônio Vieira, nós falamos de tudo ainda. O Padre Antônio Vieira, ele escreveu, assim, muitos sermões, né? E nesses sermões ele até critica o jeito de pregar. Tem sermão do Bom Ladrão, sermão do Santo Antônio aos Peixes, que eu comentei com vocês, né? E ele vai tratar desses assuntos morais, né? O homem que deve servir se não paga, ele se condena. Então, está falando de moralidade, né? Os filosóficos, sociais, políticos demais, né? Ele posicionava-se contra a corrupção numa sociedade corrupta e escravocrata. Então, quer dizer que, assim, ele tinha uma força de voz, né, da sua retórica, mas também era uma problemática na vida dele, né? Falar de uma sociedade corrupta e numa sociedade corrupta, ou de uma sociedade escravocrata, vivendo nessa sociedade, né? Aqui é o sermão de Santo Antônio aos Pés, o sermão das tentações. Todo homem que deve servir sua liberdade alheia, podendo restituir e não restitui, é certo que se condena. Todos, ou quase todos os homens do Maranhão devem servir-se liberdade alheia, podendo restituir, não restituir. Logo, todos ou quase todos se condenam. Ele trabalha com aquela premissa de dar duas ideias e você tirar uma conclusão, né? Todo homem que deve servir-se liberdade e não restitui, se condena. Então, todos os homens do Maranhão devem serviço. Ou seja, então eu concluo que todos se condenam, né? É característica dessa linguagem do barroco também, né? Você dá duas premissas e a pessoa tira uma terceira conclusão. E o Padre Antônio Vieira trabalha muito isso nos seus sermões. Aqui está falando sobre a pregação, né? Então, o sermão da 60ª, que faz sobre o ato de pregar, que nós já comentamos. E aqui a gente percebe a aliteração, né? Há de pregar com fome e com infâmia. Pregar o pregador para ser afamado, isso é mundo. Ou seja, pregar para
ficar famoso, mas infamado e pregar o que convém, ainda que seja como descrédito de sua fama, isso é ser pregador de Jesus Cristo. Então, é essa crítica que ele faz, né? Então, é porque diz que existia uma certa briga aí entre os padres que atendiam o povo e os outros que atendiam a Companhia de Jesus e os franciscanos, né? A Companhia de Jesus era mais para atender o povo, e os franciscanos eram aqueles que pregavam na corte, né? Ou seja, eles falavam que as pessoas queriam ouvir, né? Então, por isso. As suas outras artes do barroco, né? As outras formas de arte que nós vamos ter, na pintura, o Caravaggio, como nós já vimos ali, na escultura, o Aleijadinho, e deixa eu ver aqui se eu tenho. Ah, essa pintura aqui da Infanta é um exemplo de barroco, porque nós temos essa menina aqui no centro, muito bonita, muito bela, né? E essa outra aqui do lado, ó, é o oposto dela, né? Não tem um rostinho tão bonito, né? É mais parecido uma senhorinha já, né? Mas o barroco é representado aqui. Aqui, como eu falei, né? Que a gente percebe o sofrimento do, das pessoas, é a que está na sua obra. Aí nós vemos a fachada e o interior. A primeira foto é o interior da Igreja de São Francisco e a fachada ali. E os profetas, né, do Aleijadinho, né? Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, do Gregório de Matos. Tanto a imagem quanto a frase, né? Nós temos um contraste. Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Então, nós temos aí o paradoxo entre a vida e a morte, tanto no poema, o paradoxo dos versos, mas e na foto, o paradoxo da vida e da morte, né? A vida, né, a menina que representa a vida ali, toda feliz dançando com a morte. Ok? E acabamos aqui. Peraí. Deixa eu pegar nosso dever agora para a gente corrigir. Nosso dever agora. Quem a Adriane quer? Emanuele? Ah, gente, tem que pagar aquele negócio lá. Aí, galera. Tarefa de literatura. Carema dos parados, né? Porque é muita coisa. Aqui, ó. Leia o soneto Pequei, Senhor, mas não porque pecado, do poeta barroco Gregório de Matos. Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejo um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida é já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha perdida, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, ele faz aqui uma menção à passagem bíblica, né, do pastor que tinha 100 ovelhas, umas perdeu e deixou as 99, né, à mercê do lobo, e foi procurar aquela ovelha perdida. No soneto, aqui é o lírico compara o seu interlocutor. Ele compara o seu interlocutor, que é Deus, ao pastor, né? Transcreva um verso. Ah, eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, cadê? Aqui, ó. Cobraia, não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Cobraia, não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Pode ser assim. Ok? Depois, questão 2. A veia lírico-amorosa do Gregório de Matos está bem exemplificada em... Vejamos aqui. A veia lírico-amorosa, né? É aquela que versa sobre... Aqui, ó. A lírico-amorosa na apostila de vocês. Página... cadê? Página 101, a lírico amorosa. Aí, ó, discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosa da aurora, em teus olhos e boca, o sol e o dia. Aí a gente percebe a gradação que o Gregório de Matos utiliza, né? Não aguardes que a maduridade te converta em flor essa beleza, em pé, em cinza, em pó, em sombra, em nada. A gradação descendente, né? Não espere que é muito grande. Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver aqui a veia lírico-amorosa do Gregório de Matos. Letra A. Que és terra, homem, em terras de tornar-te. Não. Aquele não sei que neste assiste no teu gentil corpo e na graciosa face, não sei de onde te nasce ou não te nasce, não sei onde consiste ou não consiste. Letra B, então, né? A cada canto um conselheiro que quer nos governar, cabana e vinha. Não sabe governar sua cozinha, pode governar o mundo inteiro. Já é uma crítica. Senhor Antônio de Souza Menezes,
Que sobe ao alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, bom parece. Que eu subir é desgraça muitas vezes. Ofendi-vos, meu Deus. Então tá, então vamos ficar lá com a letra B. Tá falando da lírico amorosa, né? Então letra B aqui, ó. Não sei o que Inês assiste, ou seja, não, beleza, ó. No teu gentil corpo, né, graciosa faz. Ok? Letra B aqui. A 2. Número 3. Sobre o sermão de Santo Antônio aos Peixes, assinale a alternativa correta. O sermão de Santo Antônio aos Peixes, ele faz uma analogia do homem com o peixe, né? Porque o homem explora os pequenos, os grandes exploram os pequenos, né? Da exploração do homem sobre o homem. E que ele compara o peixe que come os outros da sua espécie, né? Então, ó, trata-se de um texto barroco, o que se nota pelo reaproveitamento intertextual que faz de um texto clássico. Gente, texto que faz aproveitamento de texto clássico é o arcadismo, tá? Que vai pegar os textos clássicos da época do classicismo para poder fazer os textos brasileiros, que não tem nada a ver a natureza com aqueles textos clássicos. Então, não pode ser isso aí, tá? Não pode ser isso aqui que tá falando a letra A aqui do número 3, ó. Reaproveitamento intertextual que faz de um texto clássico, isto é, do sermão que 3 séculos antes o próprio Santo Antônio havia pregado. Não, não tem isso não. O sermão é dirigido aos outros pregadores, indicando o que deve fazer para ser o sal da terra, ou seja, para que sejam eficazes em sua ação. Essa alternativa B ela versa sobre o sermão da sexagésima, que é aquele que ele fala, não fez Deus do céu um xadrez de estrela, como vocês fazem as pregações aqui, né? Se um lado tá branco, o outro lado tem que estar preto, para entender, ou seja, as coisas têm que ser claras, certo? Então, isso daí é sobre o sermão da sexagésima. Na segunda metade do sermão, ao apontar os defeitos dos peixes, o padre Antônio Vieira relaciona esses defeitos aos problemas das sociedades humanas. Isso aí, ele fala dos defeitos dos peixes que comem uns aos outros, né? Ah, Maria, mas eu não sei que isso é a segunda metade do sermão, por isso que eu estou te dando essa atividade aqui, para a gente ficar ciente disso, tá bom? Mas tem esse sermão todo no Google também, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, se quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Ah, e eu vou mandar para vocês a obra dele. Nossa, gente, me esqueci. Vou mandar para vocês hoje. Me lembra aí, fazendo favor, de mandar a obra dele, que eu fiz um apanhado de alguns poemas, para gente poder estudar, que é o que vai cair na nossa prova do segundo semestre, ok? Letra D, deixa eu ver. Os peixes voadores são louvados no sermão. Não tem nada de peixe voador louvado. Os peixes não são louvados no sermão, tá, gente? Os peixes são criticados, porque ele está fazendo analogia do comportamento do peixe com o comportamento do homem. Vieira se refere a peixes mencionados por Santos, pela Bíblia e por autores clássicos. Não tem nada de clássico. Desinteresse por temas locais. Então, não vamos ficar aqui no número 3 com a letra C. Ok? A número 4, o barroco ama a metamorfose e a inconstância. A inconstância das coisas, a efemeridade da vida. Possui um agudo sentido das variações que secretamente alteram toda a realidade e busca no movimento e no fluido universal a essência das cores e dos seres. Teoria da literatura de Vitor Manuel de Aguiar e Silva. Assinale a opção cujo fragmento confirme as observações feitas pelo analista sobre a literatura barroca. Então, nós vamos achar uma opção aqui que está falando da metamorfose barroca, da inconstância da vida, ou seja, da efemeridade da vida, né? Fermosos olhos, quem ver vos pretende a vista dela impresso nos vira, não é? Sinto-me sem sentir todo abrasado no rigoroso fogo que me alenta. Oi, como vai? É? Meu Deus. Ó, sinto-me sem sentir todo abrasado, também não. No rigoroso fogo que me alenta, o mal que me consome me sustenta, o bem que me entretém me dá cuidado. Não, isso aqui nós estamos falando, é o amor paradoxal do Camões, tá? Isso aqui é um poema do classicismo, um soneto. Amor é fogo que há de se ver. Letra C. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Já achei. Depois da luz se segue a noite escura. Entre estes sombras não há formosura e contínuas tristezas e alegrias. Ok? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Ou seja, efemeridade, passagem rápida do tempo. Depois da luz se segue a noite escura. Ok? Então, essa letra aí. C. Alternativa aí. As razões não hão de ser enxertadas, hão de ser nascidas. O pregar não é recitar. As razões próprias nascem do entendimento. As alheias vão
pegadas à memória, os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. A pessoa tem que entender a coisa, né? Para se convencer daquilo. Anjo no nome, Angélica na cara, desculpa. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser Angélica flor e anjo florente. E quem se não em vós se uniformara? Então, nós ficamos lá com a alternativa C. Esse texto 6 aí, ó, da Triste Bahia. Triste Bahia, ou quando é semelhante estás, estou do nosso antigo estado, pobre te vejo a ti, a tu empenhado, tu a mim empenhado, rica te vi, eu já, tu a mim abundante. Quer dizer que eu já tive dinheiro, hoje eu estou empenhado, ou seja, hoje eu estou penhorado, eu estou endividado. Não é? E aqui nós temos essa alternativa aqui, ó. A número 5 fala, no texto, entre outras marcas do estilo da época que se convencionou chamar de barroco, encontra-se o emprego predominante de vocabulário elevado, está sendo dito majoritariamente composto de palavras raras e preciosas, estabelecimento de um jogo de oposições semânticas produzido, no caso, pelo espelhamento mútuo do poeta e da Bahia. Uso intensivo da obscuridade não tem, o lírico dilacerado, tensionando por sua divisão entre a veneração... Não tá... Ele não está dilacerado aqui, venerando bens terrenos. Recurso do Fugeriuben já é carcadismo. Então, nós vamos ficar aqui, ó, estabelecimento de um jogo de oposições semânticas, produzidas, no caso, pelo espelhamento mútuo do poeta e da Bahia, que ele fala assim, conta semelhante estás, estou do nosso antigo estado. Ou seja, a ruína